Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de história de número 23. E nós terminamos os nossos conteúdos do primeiro semestre. Então, agora a gente vai começar apenas a revisar esses conteúdos. Os primeiros conteúdos que a gente vai revisar foram os dois últimos que a gente deu, tá bom? Então, livro 6, se vocês quiserem acompanhar, e vamos lá. Não precisa de lápis e borracha, não. E o nosso tema são as vilas brasileiras na colônia, que a gente já estudou, já fizemos os exercícios de aplicação, vocês já fizeram os exercícios, nós fizemos também os exercícios propostos, e agora a gente vai relembrar, vamos dar uma pincelada no assunto, vocês vão perceber que o slide é praticamente o mesmo, a gente só vai mudar lá no finalzinho, que a tia Jorge fez algumas perguntas para a gente poder responder, tá bom? Então, vamos lá. Vocês sabem que lá no início da colonização foi necessário para que Portugal ele realmente tornasse o Brasil colônia de Portugal, para que os portugueses conseguissem isso, eles precisaram fundar vilas aqui, né? Estabelecer moradia, habitar aqui no Brasil, porque o Brasil era uma terra muito disputada, assim como outros continentes e países que foram sendo descobertos, né? Terras que foram sendo descobertas na época das grandes navegações. Então, para que eles se estabelecessem donos dessa terra, eles precisaram começar a fundar as suas vilas e feitorias aqui. De 1500, quando eles chegaram a primeira vez aqui, e até 1530, eles não fixaram moradia aqui, eles não fixaram habitação aqui. Eles vinham, exploravam e iam embora. Vinham, pegavam, recebiam o pau-brasil, que era o comércio que eles faziam com os índios, extraíam para eles, né? Trabalhavam nessa extração, eles embarcavam e levavam para Portugal. Era basicamente isso que os portugueses faziam. A exploração do pau-brasil foi tanta que, mais ou menos 20 anos depois, 1520, na década de 20, o pau-brasil começou já a desaparecer. E eles exploravam o litoral, ó, a parte que era banhada pelo mar. Que é banhada pelo mar, né? Eles não iam mais a fundo, porque, lembra, os índios não deixavam, eles não conheciam, e lá no interior, né, das matas, os índios, eles estabeleciam resistência ali. Lutaram muito e começaram a fazer as suas vilas nesse litoral, a partir de 1530, com alguns trabalhadores europeus que vieram para cá, para fazer essas vilas aí. A primeira vila, e muito importante, foi a vila que a gente já viu, eu acho que eu estou na parte... Não, tá certo. Foi a vila fundada por Martim Afonso de Souza. Deixa eu só procurar onde está essa página, que eu não estou achando. Não estou achando. Achei. Foi a vila de São Vicente, que ficava, né, ali no litoral, ficava aqui, ó, que mais tarde se tornou Capitania de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza. Foi a primeira vila e foi muito importante porque essa terra, ela trazia também, Martim Afonso de Souza instalou também nela um engenho para a produção de açúcar, que foi a atividade econômica que salvou, de certa forma, a economia do Brasil, aquilo que ia gerar renda para Portugal, porque o pau-brasil já tinha se esgotado. Então, depois São Vicente se tornou um polo comercial, foi o primeiro polo comercial de produção, um dos principais polos comerciais de produção do açúcar. Então, isso
Em 1532 nasceu essa vila, né? E outras vilas foram surgindo até que o rei de Portugal, para firmar mesmo e governar melhor essas terras, esse pedaço de terra, percebam que existe aqui uma divisão. Essas terras eram terras que vinham do litoral, faixas de terra. Ele fez essa divisão e ele deu, né, doou a uns amigos donatários, pessoas importantes, nobres portugueses, com o combinado, digamos assim, de que eles viessem para cá, cada um ficou com uma faixa de terra e responsável por administrar essa faixa de terra e gerar lucro para Portugal. Logo depois, a região Nordeste se tornou um grande produtor também de açúcar, que a gente vai ver mais para frente. Agora, vocês perceberam que tem uma linha aqui? Isso significa que naquele período, o Brasil, no período das capitanias hereditárias, o Brasil ele não era formado pelo tamanho que ele é hoje, tá? E existia uma divisão com outros povos. Lembram que outros povos também queriam tomar posse da nossa terra? Então, ainda existia uma divisão que depois, mais tarde, foi conquistada a outra parte pelos portugueses também, mas isso aí é uma outra história que vocês vão ver mais para frente, ok? E aí a gente tem as cidades, né? Algumas cidades que de vila, e aí foram crescendo. As cidades hoje, que eram vilas naquela época e se tornaram cidades. Alguns exemplos. Salvador, que foi a primeira cidade fundada, Recife, Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Olinda, eram vilas que se tornaram cidades e que são cidades da época do Brasil colônia, tá? E Salvador foi a primeira cidade e foi também a primeira capital do Brasil. Foi Salvador até... Vamos ver aqui que eu vou trazer a data certinha para vocês. Entre 1549 a 1763 foi Salvador. Daí veio para o Rio de Janeiro, a capital, Rio de Janeiro se tornou capital depois de Salvador, até, se eu não me engano, 1960. Em 1960 só é que foi para Brasília. Tá? E aí eu vou pular essa parte aqui que a gente já viu na outra videoaula e vamos para as atividades para a gente poder relembrar mais um pouquinho. Vamos lá, desse conteúdo. Qual a estratégia inicial de Portugal para tornar o Brasil sua colônia? O que eles precisaram fazer para realmente tornar o Brasil colônia, impedindo aí que outros povos europeus conseguissem invadir, dominar o nosso país? Eles fundaram as vilas e feitorias pelo litoral brasileiro. A primeira estratégia foi essa. Depois é que eles vieram também, para administrar melhor, criaram as capitanias hereditárias. A coroa portuguesa criou as capitanias hereditárias. Ok? Qual a primeira atividade econômica gerada no Brasil colonial? Qual foi a primeira atividade econômica? Aquilo que rendia lucro, né, dinheiro para Portugal. A extração do pau-brasil, que na verdade era feita pelos índios e alguns trabalhadores portugueses que aqui estavam. Quando os donatários vieram para cá, só para relembrar, eles tiveram que morar em algumas casas e acabaram tirando alguns moradores antigos das suas casas, o que criou uma revolta. Lembra que a gente comentou isso? Tem até um nome que no nosso livro tem, mas eu não sei se eu estou passando. Acho que eu já estou na outra atividade. A gente vai ver lá na outra atividade, então, tá? Que é o outro módulo, atividade 33 e 34. Então, vamos lá. 3. Com o desaparecimento do pau-brasil, que outra atividade econômica surgiu?
A produção de açúcar, de cana-de-açúcar, que começou lá na Vila São Vicente, em São Paulo, certo? Fundada pelo Martim Afonso de Souza. Onde, quando essa atividade se iniciou, já até respondi a número 4. Na primeira vila brasileira, São Vicente, em 1532, se tornando um dos principais polos produtores. 5. Cite vilas do período colonial brasileiro que se tornaram cidades existentes até hoje. A gente falou algumas: Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Porto Seguro, Olinda, né? Existem até hoje. Esses são alguns exemplos. 6. Qual o nome das cidades que ocuparam e ocupa, né, o posto de capital do Brasil? A gente também já falou isso. A primeira foi Salvador. Vamos ver aqui as datas direitinho que eu já tinha colocado. Salvador, de 1549 a 1763. Depois, o Rio de Janeiro, de 1763 a 1960. E Brasília, de 1960 até os dias de hoje. Esse aqui no período colonial. No finalzinho do período colonial, ela veio para o Rio de Janeiro, a capital, veio para o Rio de Janeiro. E já pegou ali o período imperial, que a gente vai ver na próxima videoaula. E hoje, né, que já é a república, né? O modo de governo agora é republicano, nós vivemos uma república, de 1960 até os dias de hoje, em Brasília. Então, a atividade que vocês vão ter é essa, simples. Título, no caderno, data, cabeçalho, né? Título: As Vilas Brasileiras na Colônia, e copiar as perguntinhas, moleza, tá bom? Um beijo e até a próxima.